Sim, acho que a nossa memória é assim. É como se tudo estivesse ligado. Ele começou a sua carreira. Eu apresentei-os no seu primeiro programa de televisão, aos 81 anos. Diana Ross conta finalmente a verdade sobre Michael Jackson. Diana Ross é uma das artistas afro-americanas mais influentes do mundo, mas o que sempre suscitou maior curiosidade do público foi a sua peculiar relação com o filho, Miguel Jackson. Muitos que trabalharam com ambos dizem a mesma coisa. Nunca pergunte muito sobre Michael e Diana Ross. Há algo ali. Algo de estranho, íntimo e profundamente proibido. Agora, aos 81 anos, Diana Ross começou finalmente a revelar a verdade por detrás da sua relação, incluindo a sua explicação para o comportamento impulsivo de Michael na juventude, as mensagens escondidas na sua música, o que mais o magoava e o segredo do santuário que construiu e manteve durante anos. Então, o que aconteceu entre eles e o que é que Michael insistiu em fazer? A qualquer custo antes de partir deste mundo. O primeiro encontro de Michael Jackson com Diana Ross aconteceu numa noite de 1968, num evento promovido pela Motown. Era apenas um rapaz de 9 anos pequeno tímido, agarrado aos seus irmãos mais velhos membros, 2, Jackson 5, numa sala repleta de olhares atentos e inquisitivos. Michael não disse grande coisa. As suas mãos tremiam enquanto tentava parecer confiante, mas os seus olhos traíam-no arregalados e perdidos, como se estivesse a ser puxado para um mundo impróprio para crianças. E então, no meio daquela multidão glamourosa, uma mulher deu um passo em frente. Diana Ross não foi apenas a estrela mais brilhante da Motown, era a rainha incontestável de um império musical que dominava a América. Ela inclinou-se e chamou-o gentilmente de querido. A partir desse momento, tudo mudou. Um fio invisível estreitou-se entre um rapaz e a mulher mais de 20 anos mais velha do que ele, que o fazia acreditar que era digno de brilhar. Diana tinha tudo aquilo que Michael ambicionava, os holofotes, a autonomia, a beleza, o carisma e o direito de ser ele próprio. Quando Diana olhava para Michael, era o olhar de alguém que via potencial. Iniciaram uma relação estranha e indefinida. Não era propriamente mãe e filho, e também não era apenas amizade. Mais tarde só conseguiu descrevê-la com uma frase: mãe, irmã e amante, tudo numa só pessoa. Em 1971, quando o programa The Diana Show foi transmitido, milhões de telespectadores americanos viram Michael Jackson ao lado de Diana Ross em palco pela primeira vez. Mas o que o público nunca viu foram os segredos por detrás das cortinas. Entre Diana Ross e Michael Jackson, existia uma relação que desafiava rótulos. E Michael, movido por algo mais profundo do que a admiração, começou a fazer escolhas impulsivas e chocantes que ninguém previu. Os tabloides encheram-se de manchetes sugestivas sobre um aluno mentor, um amor que ultrapassou limites e até rumores de um romance proibido entre dois ícones da música. Durante décadas, Diana viu tudo, mas manteve-se em silêncio. Agora, aos 81 anos, enquanto os holofotes se vão gradualmente apagando, Diana decidiu pronunciar-se. Falo não para chamar a atenção, mas antes para que as ações enigmáticas de Michael sejam reveladas e compreendidas com o respeito que o público deve dedicar a este ícone. Em 1978, Hollywood ficou chocada com a notícia de que Michael Jackson tinha aceite um papel em The Wiz. Muitos viram isto como uma jogada arriscada na sua carreira estagnada. Mas para Michael, aquele filme era simplesmente a única hipótese de estar perto de Diana Ross. Quando o projeto do filme The Wiz começou a ganhar forma, o realizador Sidney Lumet e o produtor Quincy Jones duvidaram inicialmente das capacidades de representação de Michael Jackson. Até o público criticou a notícia da escolha de Michael Jackson. Para muitos, ele ainda era apenas o miúdo dos Jackson. 5 não um ator a sério.
No entanto, várias fontes revelaram que Michael Jackson procurou ativamente todas as formas de participar neste filme, utilizando constantemente as suas ligações. Graças à forte influência de Rob Cohen e Berry Gordy, que tinham laços estreitos com Diana Ross, Michael teve, finalmente, a oportunidade de interpretar o espantalho. Mas uma coisa é certa. Michael Jackson participou em The Wiz, não apenas pelo contrato. Se alguém perguntasse, a resposta seria provavelmente porque ela estava ali. Diana Ross interpretou Dorothy, a guia do espantalho. E Michael transformou-se num espantalho ingênuo, sempre ávido de aprender a pensar, refletindo-se a si próprio aos 20 e poucos anos, cheio de inocência e carregando um amor ardente. No ecrã apresentaram 2 duetos, Ease On Down the Road e Brand New Day. Cantaram juntos enquanto iniciavam a sua viagem para fora do campo, encorajando-se um ao outro a superar o medo. E na vida real também trilharam juntos os caminhos obscuros da juventude, a turbulência interior e a ambiguidade no meio do mundo glamouroso. Mais tarde, o filme The Wiz foi considerado um desastre cinematográfico pela imprensa. Mas para Michael, o sucesso não era o mais importante. Esta foi a primeira vez que se pôde sentar ao lado de Diana, partilhar uma refeição sem ter de se esquivar às câmaras. Pôde ser ele próprio, não o rei da pop ou um ícone da Motown, mas apenas Michael, um jovem tímido e profundamente apaixonado. Mas a revelação mais chocante não se ficou por aqui. Diana Ross revelou um pormenor surpreendente ao longo das filmagens. Michael convidou-a para passar a noite no seu apartamento privado por diversas vezes, mas para um Michael Jackson de 20 anos e Diana Ross no auge da fama dela, que um dia o acolheu e cuidou da sua carreira, esta proximidade não podia ser puramente profissional. A imprensa da época não tinha provas concretas, mas começaram a circular rumores na indústria. Alguns repórteres que acompanhavam a produção de The Wiz deixaram notas vagas sobre as noites em que Diana não regressava ao seu hotel privado. Alguns assistentes revelaram que Michael perguntava sempre antes das filmagens da manhã se ela tinha dormido bem. Ninguém explicou exatamente o que se passava entre eles. Diana não deu explicações, e Michael mudou, depois de The Wiz. Sorria. Menos em palco, estava mais quieto nas entrevistas. Mas nos seus olhos algo de novo era visível. Serenidade. O filme The Wiz foi um fracasso comercial, mas para Michael foi uma vitória silenciosa. Uma vitória sem troféus dourados ou holofotes, marcada em vez disso por noites tranquilas num pequeno apartamento onde já não eram celebridades, mas apenas 2 pessoas solitárias que se encontraram. Mas depois o filme terminou. Cada um regressou ao seu mundo. E muitos anos depois, num momento fatídico, Michael Jackson tomaria uma atitude que deixou todos atônitos. Certa vez, Michael Jackson tirou a máscara durante uma entrevista à revista Ebony e fez uma declaração chocante à imprensa. Ao longo da sua carreira, Michael Jackson viveu sempre atrás dos muros da fama e do medo de ser magoado. Mas numa rara entrevista à Ebony, fez algo que ninguém esperava. Tirou a máscara e falou a verdade. Estávamos em 1982, Michael. Já era uma estrela internacional, mas ainda não tinha entrado na sua era dos filmes de suspense. A revista Ebony enviou um repórter para o encontrar no estúdio. Tudo estava agradável ao início, até que o repórter lhe perguntou pela pessoa que mais amava. O clima ficou subitamente silencioso, e depois pronunciou uma frase. É Diana Ross. Eu amo-a. A sala inteira pareceu suster a respiração. Todos os olhares se viraram. Para Michael, não com a admiração habitual, mas com extremo espanto. Diana Ross. A mulher quase 2 décadas mais velha do que ele, que o guiara desde os seus primeiros tempos na Motown, que o mundo inteiro considerava mentora de Michael, a sua irmã. Mas depois Michael Jackson riu. Estou só a brincar. A entrevista causou sensação nos jornais. Muitos alegaram posteriormente que se tratava apenas de uma declaração impulsiva. Um comentário passageiro de um artista a viver num mundo de fantasia distante. Mas se voltar a ver o vídeo, verá algo que não pode ser fingido. Era o olhar de um homem.
a olhar para a mulher que amava. Diana Ross revelou mais tarde que Michael lhe disse uma vez que queria casar com ela, que se tivesse a opção não hesitaria mesmo sem a aprovação do público ou dos mídia. No entanto, aquela confissão sincera fez Diana sentir-se péssima. Ela era consideravelmente mais velha do que ele. Esta diferença de gerações somada à pressão da indústria do entretenimento fê-la acreditar que uma relação assim era demasiado inocente. Embora compreendesse os sentimentos de Michael e Diana, sabia que a dura realidade não lhes permitiria ter o final desejado. Nessa altura, Michael tinha pouco mais de 20 anos, enquanto Diana já tinha passado dos 40. Hollywood consideraria isso invulgar, até mesmo ridículo. Nessa altura, Hollywood já era conhecida pelos seus padrões duplos. Se um homem mais velho namorasse com uma mulher mais nova, isso era muitas vezes visto como uma prova do seu charme. Por outro lado, uma mulher mais velha que namorasse com um homem mais novo era frequentemente rotulada de devoradora de homens ou caçadora de boys de programa. Talvez o que mais entristeceu Michael foi o fato de as pessoas não terem acreditado nele, nem mesmo a pessoa que ele amava. Pensavam que era apenas uma jogada de marketing ou o delírio de um miúdo que se recusava a amadurecer. Mas o amor não correspondido, a longo prazo, pode tornar-se gradualmente algo quase perigoso e eventualmente ser descartado com facilidade. Talvez por isso, quando Diana se casou com Michael, ele não a confrontou, mas agiu de forma diferente. O fim está na rima secreta do nascimento. Nos anos 80, toda Hollywood foi abalada com a notícia de que a rainha Diana Ross se tinha casado com Arnold Schwarzenegger Jr. Quando a notícia se espalhou, o mundo do entretenimento encheu-se de felicitações. Contudo, enquanto o público se alegrava, Michael discretamente dobrou o convite de casamento e desapareceu misteriosamente. Chegou mesmo a cancelar os seus planos de comparecer ao casamento de Diana, levando a imprensa da época a especular sobre um conflito entre os dois. No entanto, numa entrevista posterior, a própria Diana Ross revelou que as ações de Michael foram motivadas por uma profunda mágoa, porque Diana não era uma mulher comum. Em conversas privadas, Michael repetia frequentemente a frase perturbadora: "Se eu fosse uns anos mais velha, ela não teria caído nos braços de outro." Não conseguia esconder o ciúme que sentia de Arnie Nash Jr., que se tornara marido de Diana. Pessoas próximas disseram que, na altura, Michael quase desmaiou. Na sua autobiografia, Moonwalk, de 1988, Michael partilhou: "Quando soube que Diana Ross ia casar, fiquei feliz por ela. Mas ao mesmo tempo foi difícil para mim porque sempre amei Diana e sempre a amarei." Admitiu sentir-se magoado e com ciúmes, embora sempre lhe desejasse o bem. Depois disso, Michael trancou-se no quarto, recusando todas as visitas. A porta permanecia fechada, e quem batesse recebia apenas um aceno negativo de cabeça vindo do interior. Deixou de fazer refeições, chegando a recusar os seus pratos preferidos. Quando um amigo insistente lhe perguntou por que não tinha comparecido ao casamento, Michael simplesmente sussurrou: "Eu amava e sempre a amarei." Após o casamento, Michael desapareceu brevemente dos holofotes. Para quem via de fora, aquilo eram apenas umas férias, mas todos os seus amigos sabiam que ele estava a aprender a lidar com a dor. Ainda mais chocante, o dia em que Michael registrou os direitos de autor da canção Dirty Diana coincidiu exatamente com o dia em que Diana Ross se casou com Arnie Nash Jr. Dirty Diana foi lançada em 1988 no álbum The Bad Album, e o seu nome e letra causaram controvérsia. Durante muitos anos, Dirty Diana é uma poderosa canção rock sobre groupies que seguem bandas famosas, muitas vezes tentando seduzir os artistas nos bastidores. A letra da canção fala de uma mulher chamada Diana, sedutora, imprudente e cativante, que tenta conquistar um cantor já comprometido. O cantor da canção trava uma batalha interna entre a tentação e a lealdade. Ela está a dizer que já sabe tudo sobre ele. Ela está a dizer que te apanhou no jogo. Inicialmente,
Michael explicou que esta era apenas uma música sobre fãs obsessivos, mas depois foi descoberta a coincidência temporal fazendo vacilar esta explicação. Uma coincidência talvez, mas foi demasiado perfeita para ser aleatória. E depois veio Remember the Time. Ninguém precisou de muito tempo para adivinhar Jermaine Jackson, irmão de Michael, afirmou categoricamente. O Michael escreveu esta canção para a Diana. No videoclipe de Remember the Time, Michael interpreta um homem que tenta agradar a uma rainha poderosa, embora todos os indícios fossem claros. Michael nunca admitiu publicamente que a música era para Diana. Ele tinha medo. Tinha medo que a pessoa amada o rejeitasse, se sentisse pressionada ou fosse magoada por emoções que não conseguia controlar. Era assim que ele protegia o seu coração. Preferia deixar que as pessoas especulassem a correr o risco de ser rejeitado ou mal-entendido pela mulher que adorava. Quando Diana Ross ouviu rumores sobre a Diana suja, ficou furiosa e ligou diretamente a Michael para lhe perguntar. Depois de ele explicar, ela riu-se e disse, "Então não estavas a falar mal de mim?" Que bom. Michael retirou Dirty Diana do seu repertório na noite em que ela o foi ver atuar como um gesto de respeito. O seu amor por Diana era tão profundo que estava disposto a fazer tudo o que ela quisesse, dando prioridade aos seus sentimentos e conforto acima de tudo, até mesmo a fama de um sucesso. Musical embora. Michael tentasse sempre manter isso em segredo em eventos subsequentes como os World Music Awards, ou quando Diana se sentava no seu colo no palco dos VMA, os observadores atentos notaram que ele se tornava mais tímido, ansioso e desajeitado perto dela. O seu olhar e os seus gestos nesses momentos revelavam claramente arrependimento, saudade e tristeza. Mas o amor de Michael por esta mulher tornou-se obsessivo. Em 1986 foi revelado um segredo chocante sobre Michael Jackson. Durante a visita guiada à casa, Clay G e outros foram conduzidos a uma divisão ao lado do quarto de Michael, a que chamaram o Santuário de Diana Ross. A divisão tinha um teto curvo e paredes de tijolos brancos que faziam lembrar uma adega. Mas em vez de vinho cada centímetro quadrado estava coberto de fotografias de Diana Ross, desde os seus primeiros anos com as Supremes até fotografias recentes. Em prateleiras, mesas e no chão, centenas de velas ardiam. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Como disse o Michael em homenagem ao PI, seu amigo. E quando as informações sobre esta divisão foram divulgadas através de gravações de conversas privadas entre Michael e uma amiga próxima chamada Glenda, no início dos anos 90, a imprensa ficou abalada. Ficaram horrorizados e até o diagnosticaram com problemas psicológicos. Alguns dos principais jornais especularam abertamente sobre a obsessão doentia de Michael, sublinhando que Diana Ross ainda estava viva. Então, por que manter um santuário como se ela tivesse falecido? Termos como excêntrico, assustador ou desequilibrado começaram a aparecer com frequência. Para o público, esta ação foi incompreensível e perturbadora, especialmente por desafiar as convenções sociais normais. No entanto, para Michael, aquele quarto não era uma loucura, mas a personificação tangível do amor não correspondido. Em conversas privadas, Michael chegou a admitir que se tratava de amor não correspondido. A nossa relação existia apenas na minha cabeça. Criou este espaço privado para conter e honrar os sentimentos que não conseguia expressar plenamente ou receber de Diana. Era um lugar onde podia conviver com as suas emoções mais profundas. Um mundo particular onde o seu amor por Diana era absoluto e sem julgamentos. Notavelmente, até hoje não houve qualquer declaração de Diana Ross a expressar repulsa ou indignação com os rumores sobre aquele quarto. Pelo contrário, ao referir-se a Michael, Diana falou uma vez com carinho. Amávamos-nos muito. Era como um filho para mim. Ela também confirmou. Veja bem, nós amávamos-nos de verdade. Era como uma criança espiritual. Isto demonstra que Diana compreendia claramente a natureza da sua relação.
E talvez ela também compreendesse a dor por detrás das ações supostamente estranhas de Michael, e ela solidarizava-se com isso. E assim, Michael Jackson faleceu no meio de uma série de cláusulas legais áridas e de inúmeros bens materiais. Um nome surpreendente surgiu e fez com que todos parassem para pensar. Diana Ross. Michael tinha declarado explicitamente no seu testamento que se a sua mãe Catherine Jackson não pudesse ou não quisesse cuidar dos seus 3 filhos, a única pessoa a assumir esse papel seria Diana. Não uma irmã, não uma amiga íntima, nem ninguém da família Jackson em geral, mas Diana, a mulher a quem ele um dia chamou mãe, irmã e amante, tudo numa só pessoa. Esta decisão foi extremamente importante. Imagine ter de escolher alguém a quem confiar o futuro dos seus filhos na pior das hipóteses. Não se trata apenas de um procedimento legal de rotina. O mais importante é a confiança. E Michael escolheu Diana. Quem está de fora não compreenderia. Perguntar-se-ão por que razão alguém tão reservado e desconfiado como Michael, que sempre evitou compromissos e foi cauteloso em todos os relacionamentos, confiaria em Diana a este ponto. Mas na realidade essa confiança não provinha de um envolvimento romântico ou de votos eternos. Vinha de coisas simples como incluir o nome de alguém no testamento como forma de o considerar como parte da família, como forma silenciosa de dizer: confio em ti, mais do que em qualquer outra pessoa. Michael Jackson faleceu, deixando para trás inúmeras perguntas sem resposta. Mas nesse testamento, uma resposta surgiu com clareza. O nome Diana Ross foi colocado na posição certa, carregando um significado insubstituível. Mas o amor não se exprime apenas pela escolha de uma das partes. Michael depositou toda a sua confiança em Diana Ross. E quanto a ela? Ou será que todo aquele afeto durante todos estes anos era apenas um tênue fio entre o carinho, a admiração e uma fronteira que nenhum dos dois ousava atravessar? Diana amava Michael Jackson. Aos 81 anos, Diana está praticamente afastada dos holofotes, mas recentemente começou a manifestar-se para aliviar um peso que a atormentava há quase meio século. O Michael amava-me de uma forma difícil de descrever. E ela realçou que não era algo passageiro. Não era uma paixão passageira. Era amor verdadeiro. Mãe, irmã e amante, suspirou ela. Aquelas não eram palavras vãs. Ouviu dizer isso desde a primeira vez e nunca mudou de ideias. Durante décadas ela nunca confirmou. As pessoas especulavam sobre histórias inventadas, mas ela manteve a distância suficiente para não magoar Michael, mas também não o suficiente para ultrapassar os limites. Ela compreendia claramente quem era aos olhos dele um ícone, uma figura parte inseparável daquele jovem coração. Ela um dia viu os olhos daquele rapaz de Detroit. Ela testemunhou o afeto crescer e amadurecer com ele desde as suas primeiras canções, até ele se tornar o homem a quem o mundo chamava rei. Eu sabia quem era no seu coração, e precisamente por saber isso não me atrevi a retribuir, disse ela. Não porque não me importasse, mas porque compreendia que o amor, quando misturado com a admiração, se tornaria tão frágil que até um pequeno desvio poderia destruir tudo. Ela continuou. Ele deu-me um tipo de amor que não sei se conseguiria suportar, e como sabia que era grave, não me atrevi a rompê-lo. Alguém perguntou, baixinho. Então chegou a amá-lo. Diana respondeu. Eu preocupava-me profundamente com ele, com tudo o que uma pessoa pode dar a outra, mas dizer que o amava da mesma forma que ele me amava seria mentira. Talvez o que mais a magoe seja o facto de esse amor ter existido durante tanto tempo, mantido em silêncio ao ponto de ninguém lhe poder tocar. No entanto, mesmo agora, aos 81 anos, ela ainda se lembra de cada detalhe, de cada olhar, de cada palavra de Michael. Como se nunca tivesse havido distância, nunca tivessem existido anos. Um amor que durou até a morte. Michael Jackson faleceu, deixando para trás inúmeras perguntas sem resposta. Mas nesse testamento, uma resposta surgiu claramente não através de palavras, mas através de ações.
O nome Diana Ross foi colocado na posição certa para a pessoa certa, carregando um significado insubstituível. Talvez fosse assim que Michael Jackson queria dizer ao mundo que, independentemente dos altos e baixos da sua vida da glória ou da escuridão incompreendida que enfrentava, havia um amor que ardia no seu coração até ao último suspiro. Um amor que não exigia reciprocidade, não necessitava de validação externa, mas era suficientemente intenso para ultrapassar todas as barreiras da fama e da idade. Era o amor de um coração sincero que encontrou a sua paz final, sabendo que a mulher que adorava seria sempre um refúgio para as coisas mais preciosas da sua vida. Partilhe as suas ideias nos comentários abaixo, porque esta história não é apenas sobre Hollywood, é uma história sobre liberdade, coragem e o desejo de se expressar,